Olá, seja bem-vindo aqui no canal podcast Madalena Siqueira para mais um nossos momento de espiritualidade, um momento de reflexão da palavra de Deus com os salmos. E eu quero te acolher, você que está chegando aqui hoje, para você que seja bem-vindo, que seja bem-vinda, você que está aqui pela primeira vez, que vai hoje aqui fazer essa reflexão dos Salmos. E hoje estamos no Salmo de número 77. Então, já quero te convidar a você pegar sua Bíblia para vir aqui refletir conosco cada cada versículo desse. Aqui é um versículo de contemplação e reflexão, no qual eu faço aqui uma reflexão, no contexto do salmista, aí logo uma reflexão trazida aqui para nós, né, uma leitura orante aqui para o nosso coração. Então fique aí, fique até o final desse vídeo e vamos lá, sem delongas, porque o salmo é um pouco longo. Vamos lá. Salmo 77. Será que Deus mudou? A Deus levanto a minha voz e grito. A Deus ergo a minha voz e ele me ouve. No dia da angústia, eu procuro pelo Senhor. À noite, estendo a mão sem descanso. A minha alma recusa consolo. Lembro-me de Deus e fico gemendo. Medito e sinto-me desfalecer. Tu me seguras as pálpebras dos olhos. Fico agitado e nem posso falar. Penso os dias de outrora. Recordo os anos longínquos. De noite, reflito no meu coração. Fico meditando e me pergunto: o Senhor vai rejeitar-nos para sempre? Nunca mais será favorável a nós? Sua misericórdia já se esgotou? Sua promessa terminou para sempre? Será que Deus se esqueceu da sua bondade e fechou as entranhas com tua ira? E eu digo: este é o meu mal? A direita do Altíssimo mudou? Lembro-me das proezas de Javé. Recordo tuas maravilhas de outrora. Medito tuas obras todas e considero tuas façanhas. Ó Deus, o teu caminho é santo. Que Deus é grande como o nosso Deus? Tu és Deus que os opera maravilhas, mostrando às nações a tua força. Com teu braço resgatastes o teu povo, os filhos de Jacó e de José. O mar te ouviu, ó Deus. O mar te viu e tremeu, e as ondas estremeceram. As nuvens derramaram suas águas, as nuvens pesadas trovejaram, e suas flechas zigue-zagueavam. O estrondo do teu trovão rondava, teus relâmpagos iluminavam o mundo, e a terra se agitou e estremecida. Abristes um caminho entre as águas, uma senda nas águas torrenciais, sem deixar rastros dos teus passos. Guiastes o teu povo como um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vou virar para o meu lado aqui agora, porque tá calor. Aí, isso aí tá bom agora. Então vamos lá para a nossa reflexão. O salmista expõe neste salmo, né? Será que Deus mudou? Será que Deus mudou? É o tema. E um ponto de interrogação. O que que ele coloca aqui? O salmista, ele expressa uma súplica
por causa, né, uma súplica por causa do estado em que se encontra. Deixa eu pegar aqui que tá, olha, tô suando, né, transpirando aqui. No estado em que se encontrava o povo, no estado de sofrimento, e é um desabafo, né, essa súplica é um desabafo a Deus, tanto é que ele coloca: "Será que Deus mudou?" Ele questiona que, para ele Deus, será que Deus não olha mais o povo, né, como o passado? Na verdade, deve ser que esteja, né, nessa ocasião que o salmista está expressando essa súplica, ou seja, uma ocasião talvez seja de exílio, né, uma ocasião onde o povo se encontra exilado, ou outra ocasião que o povo está mesmo sendo marginalizado aí pelos opositores. Aí o salmista, ele faz um desabafo, uma súplica de desabafo, de angústia, a Deus, né, dirigindo-se a Deus, porque ele recorda as maravilhas que Deus fez e que neste momento Deus não está operando. Tanto é quando ele coloca aqui assim, ó, no salmo aqui, no versículo número 6, ele coloca: "Penso nos dias de outrora, recordo os anos longínquos, de noite reflito em meu coração. Fico meditando e me pergunto: o Senhor vai rejeitar-nos para sempre? Nunca mais será favorável a nós? Sua misericórdia já se esgotou?" Nesse início, ele diz: será que Deus. Ai, tô. Hoje, nossa, tá derramando suor aqui, gente. Será que Deus, ele coloca, será que Deus esqueceu mesmo? Porque nos tempos longínquos, né, no outrora, no passado, eles eles sentiram sua, né, sentiram não, eles viveram a misericórdia de Deus, a mão de Deus sobre eles, ajudando, conduzindo. E agora ele se encontra nessa situação. Então ele questiona Deus. Mais à frente, ele já coloca que Deus, podia intervir, né, enviando líderes. Quais eram os líderes que Deus conduziu na história? Porque Deus é o Senhor da história. Quais foram os líderes no caminho da. Ele até coloca aqui que foi Moisés e Arão, né, que atravessou. Ele até coloca ao mar, ó. Ele coloca aqui nos 18, aqui, ó, no Salmo, no versículo 18: as nuvens derramaram suas águas, as nuvens pesadas trovejaram, e suas flechas zigue-zagueavam, na travessia do mar, na travessia do Mar Vermelho. O estrondo do teu trovão rondava, teus relâmpagos iluminavam o mundo, e a terra se agitou estremecida. Abristes um caminho entre as águas, uma fenda das águas torrenciais, sem deixar rastros teus passos. Não ficou nada lá, né? Mas por quê? Porque o povo estava sendo conduzido por Deus na travessia do mar, indo em direção ao deserto, depois logo para a terra prometida, em que Moisés conduziu o povo e Arão, seu irmão. Então ele recorda que tiveram na história líderes, depois foi logo na sequência também entrou após a morte de Moisés, aí quem conduziu foi Josué. E teve líderes ao longo da história, profetas, né? Profetas que fizeram também parte, profetas que também ajudaram os povos da época, né? Que aconselhavam, que estavam caminhando junto. Os profetas caminhavam juntamente com o povo. Além de líderes, reis que foram estipulados por Deus para fazer, né? Conduzir o povo com justiça, né? Com equidade que eles não tinham em mãos dos governantes que abusavam do poder, né? Os faraós, na época. E ele recorda, e o salmista recorda essa passagem aqui, em que houveram sempre de líderes, lideranças, ótimas lideranças que saberiam, que teriam sabedoria e ia conduzir esse povo. E agora eles estavam em mãos dos inimigos completamente. Então ele pede também, ele expressa a Deus que Deus venha, né, ao auxílio, né? E até quando? Várias interrogações
são feitas aqui. Até ele coloca, olha aqui, ele coloca até muito antes, ele cita também, olha aqui, bem atrás, logo no 16, ele cita: com teu braço resgataste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Aí bem lembramos que foi José que, na época, lá no Egito, né? José governou o Egito. José que foi prisioneiro no Egito e ele governou o Egito libertando o povo, né? O seu povo do Jacó, dos seus pais, né? Que haviam nas situações de pobreza, de fome, de miséria. José foi aquele que conduziu, né? Ajudou esse povo. Não só os egípcios, mas também o povo de Israel. Então é isso. Então Deus sempre coloca líderes na história de Deus, na história bíblica, sempre tem lideranças, pessoas que Deus inspira, que Deus coloca, prepara elas quando elas não são preparadas, mas Deus prepara ao longo da história e essas pessoas vão conduzindo o povo, ajudando o povo, auxiliando. E não é diferente, trazemos por nossos dias de hoje. Nós precisamos de bons líderes, né? Não num contexto de política somente, né? Nós precisamos para a nossa vida, pessoas sábias que nos ajudam, né, que nos conduz à nossa vida, conselheiros, buscar pessoas que vai nos simples, nas simples decisões, vai nos auxiliar em nossas decisões. Nós precisamos encontrar pessoas preparadas, né, que nos conduzem para a nossa vida, em coisas do nosso cotidiano, talvez, né? E lembrando que quando nós precisamos de Deus, quando nós também passamos por isso, que nós chegamos a uma época da nossa vida que nós ficamos igual esse salmista. Nós também questionamos Deus, assim, muitas vezes. Estamos passando um desafio hoje, por exemplo. Hoje, né, eu falo no nosso presente. Às vezes estamos passando por uma dificuldade agora no presente. Eu não sei qual é a sua dificuldade que você está passando. Se você está doente, se você está passando por um desafio, né? Porque muitas vezes nós passamos por dificuldades e no passado passamos por dificuldades maiores, né? Quero trazer essa, esse pensamento, essa lembrança. Muitas vezes no passado, né, nós passamos por dificuldades desafiadoras, muito maiores do que no presente. Muitas vezes o que nós estamos passando agora não faz nem, né? Vamos comparar com o que que Deus já tirou nós daquele sofrimento. Deus já nos curou no passado, né? Igual muitas vezes o salmista está citando aqui, né? Então, muitas vezes acontece isso conosco também. E nós voltamos para Deus. E muitas vezes nós nem lembramos mais que Deus nos tirou. Deus nos salvou daquela doença grave, que fica, se nós relembrarmos mesmo, era uma doença que talvez levaria até a morte. E nós passamos por ela. E hoje nós enfrentamos um problema, uma situação muito menor, de menos risco do que o que nós já passamos. E às vezes fazemos tempestades em copo d'água, como diz, né? Será que não é bom? É igual o salmista questionou quando lembramos, voltamos nas memórias. Será que não é bom pegarmos aquele exemplo, né, e trazermos para cá, né, e criarmos força para passar por um desafio menor do que aquele, buscando, claro, a presença de Deus, buscando Deus, confiando mais em Deus? Então, é isso que o salmista está fazendo, né? Se Deus livrou eles lá no passado, da travessia do mar, de coisas maiores, atravessar o mar a pés enxutos, tirou da fome do Egito, do Israel lá, e depois foram para o Egito, de 7 anos de fome, de miséria, conseguiram alimentar lá aquele povo lá com a ajuda de José. Então, será que no deserto, Deus conduzindo, 40 anos no deserto, Deus cuidando do povo, dando comida para o povo? Então, assim, de coisas maiores Deus libertou dentro da história. Na história da nossa vida, será que também Deus não vai nos colocar, não vai nos atender hoje, que estamos passando por algo bem, talvez menor do que já passamos, independente, às vezes também nem é tão menor, mas só analisarmos a história, outro, talvez não seja nós, talvez seja olharmos para o outro, outros testemunhos, outras pessoas que passaram por coisas piores que nós estamos passando,
Às vezes nós achamos que a nossa cruz é pesada, que nós estamos carregando. Ai, minha cruz é tão pesada, mas às vezes quando nós olhamos para o outro irmão do lado, a cruz dele é o dobro da nossa. E às vezes, claro que não é para a gente ficar feliz, ah, minha cruz. Não, mas é para a gente ter um exemplo, força, porque se o outro está aguentando a cruz dele, carregando, né? Quem dera, se nós estivéssemos no lugar dele, será que nós suportaríamos? Suportaríamos o peso? Então, assim, então não é compararmos com os outros, mas é olharmos que Deus é a nossa força. Deus está conosco. Deus está sempre conosco. Ele nos ajuda, ele está presente, né? Ajudando nós a conduzir nossos desafios, carregar também as nossas cruzes aí, né? É isso. Então, trazendo para a nossa meditação de hoje é olhar, é não olhar o nosso presente com, como fosse, estamos perdidos, não temos solução. E fazer uma autoanálise da nossa própria vida, buscar na memória o que já passamos e conseguimos suportar. E esse fardo é um fardo muito leve, né, se pensarmos dessa maneira. Como É muito leve do que nós já suportamos e do que muitos suportam. Muitas vezes nossa vida é muito leve se compararmos mesmo com a vida de outras pessoas. Tá, a reflexão de hoje, não vou estender muito. Eu só te peço que você não é inscrito, está chegando hoje, se inscreva no canal, dê seu joinha e like para que esse conteúdo seja enviado para mais pessoas. Então fica aí hoje a minha gratidão por você que permaneceu aqui e refletiu comigo esse salmo. Deus te abençoe, até o próximo salmo.